Olá, alunos, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos falar hoje sobre equações do primeiro grau, ok? Eu dividi essa parte das equações do primeiro grau, certo? Em 3 outras partes, uma aqui para a gente apresentar o conteúdo, ok? E outras 2 para a gente resolver alguns exercícios. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a gente tem que tentar compreender o que é uma equação. Então, toda vez que a gente tiver uma sentença matemática com sinal de igualdade que representa pelo menos uma letra, que representando um número desconhecido, nós vamos ter, como o garotinho está aí gritando, uma equação, ok? Então grava isso. Então, toda vez que a gente tiver uma sentença matemática e que houver um sinal de igual, ok? E tiver uma letra representando um número desconhecido, nós temos uma equação, ok? E aqui a gente tem alguns exemplos de equações. Por exemplo, 2x igual a 4, a ao quadrado igual a 4, 3x menos 5y igual a 7, m sobre 2 mais n igual a 3, 4 mais m igual a 5. E aí, 3x menos 2x igual a 5. E o que vem a ser, ok? Uma incógnita, ok? Então, cada letra da equação que a gente acabou de ver, certo? Ela representa um termo desconhecido e ela vai ser denominada incógnita. Então, isso que a gente tem que gravar, incógnita, ok? Que é um valor desconhecido. E aí, nós temos aqui alguns exemplos de incógnita dos valores que a gente viu anteriormente. Em 2x igual a 4, a incógnita é o x, ok? Em a ao quadrado igual a 4, a incógnita é o a. E em 3x menos 5y igual a 7, quem que é a incógnita? Certo? Então, como a gente sabe, a incógnita é representada por uma letra. Então, ou seja, nesse caso, tanto x como y são incógnitas, ok? E aí, pessoal, o que significa a gente resolver uma equação? Resolver uma equação é a gente descobrir o valor dessa incógnita. E aí, como que a gente faz para verificar se um número é raiz de uma equação? Para isso, a gente vai utilizar como exemplo o exercício 1, certo? Do plano de estudo tutorado, volume 3, do 7º ano e semana 3. Então, a gente tem ali, verifique se menos 2 é raiz da equação 4x menos 3 igual a 5. Como que a gente vai fazer para poder determinar se é raiz? Nós vamos substituir essa incógnita pelo valor dado, ok? Então, nós temos lá que 4x menos 3 igual a 5. Toda vez que eu tenho aqui um número e uma letra e não há sinal entre eles, significa que aqui a gente tem uma multiplicação. Então, é 4 vezes o valor do x. Então, vai ser 4 vezes o valor do x, que é quem? Que é menos 2. Então, a gente vai colocar entre parênteses porque ele é negativo. Menos 3. E a gente tem que, para ser raiz, isso tem que ser igual a 5. Então, vamos lá para a resolução. 4 vezes menos 2. Primeiro jogo de sinal. O 4 é positivo e aqui o 2 negativo. Então, positivo com negativo na multiplicação, nós obtemos o resultado negativo. 4 vezes 2, 8. Ok? E aqui, repete o menos 3, que é igual a 5. Então, nós temos o seguinte, menos 8 menos 3. Quanto que vai dar? A gente está devendo 8, está devendo 3, então nós estamos devendo 11, ou seja, menos 11, que é igual a 5. Isso é verdade? Menos 11 é igual a 5? Não, né? Então, isso significa que menos 2 não é raiz da equação, ok? E como que a gente faz para
resolver as equações, ou seja, a resolução de equações. Então, para a gente resolver as equações, nós também vamos utilizar as atividades do PET 3, semana 3 do 7º ano. Então, lá as atividades estão divididas em 4 grupos. Nós vamos resolver de 3 grupos. Então, aqui ó, no grupo 1, ok? Nós vamos resolver 2 dessas equações. Então, vamos lá. Ó. A letra A, 5x mais 1 igual a 36. Então, como a gente sabe, nós queremos resolver a equação. Para resolver a equação, o que nós queremos? Nós queremos chegar ao final e obter o seguinte, ó, x igual, certo, a um resultado, ok? Então, isso que a gente quer fazer. Então, para isso, para chegar nesse valor x igual a um resultado, nós vamos utilizar os princípios aditivos e multiplicativos. Então, aqui, como a gente ainda está à distância, para não ficar muito enrolado a nossa aula, a gente vai fazer aqui ó, uma parte mais prática e depois, na hora que a gente for retornando ao sistema híbrido, a gente explica com mais detalhes essa questão da equação, ok? Então, ó, 5x mais 1 igual a 36. Então, para mim poder encontrar o valor do x, eu vou ter que isolar ele do lado esquerdo. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que transportar esses outros termos aqui para o outro lado da igualdade. Só que quando eu faço isso, esse transporte para o outro lado da igualdade, nós ocorremos o seguinte, nós estamos invertendo a operação dada. Então, o inverso da adição é a subtração. Então, a gente vai fazer 5x igual a 36. E aqui, ó, o 1 que ele estava somando, ele vai passar para o lado de cá subtraindo. Então, 5x é igual a 36 menos 1. Agora, nós vamos fazer essa subtração. O restante nós repetimos. 5x é igual a 36 menos 1, 35. E aí, pessoal, nós queremos saber somente o valor do x e não de 5x. Ok? Então, o que nós vamos pegar e fazer? Nós vamos dividir essa equação aqui por 5. Ou nós vamos efetuar o seguinte, o 5 aqui que está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado na operação inversa a ele, que no caso é a divisão. Então, vai ficar 35 dividido por 5. E aí, turma, nós, quando estamos resolvendo uma equação, nós temos o hábito aqui de indicar a divisão na forma de fração, ok? Por 2 motivos. Primeiro, para você, na hora da resolução da equação, que você for fazer ali o dividido, ok? Você não acabar confundindo esse sinal com o menos ou com o mais, e também porque o seguinte, quando dá um resultado que não é exato, nós podemos deixar esse resultado já na forma de fração, ok? E aí, ó, aqui nós temos, ó, 35 dividido por 5, 7. Então, nós chegamos ao nosso resultado. X é igual a 7, ok? Então, esse é um princípio, ou seja, uma sequência de algoritmos para a gente resolver uma equação. E aí, tentem aí resolver a letra B. Vamos agora resolver aqui, ó, AF, ok? Então, pessoal, a mesma coisa, ó. Nós temos lá, ó, a gente vai utilizar um dispositivo prático para a gente resolver a equação. Lembra? Nós queremos chegar ao quê? Que x é igual a um determinado valor. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos isolar o x de um lado da igualdade e os termos independentes do outro. Então, aqui nós temos, ó, 16 menos 11x mais 12 igual a menos 15x. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ó, é juntar os termos semelhantes, ó, o 16 com o 12, certo? Que são termos independentes. Então, 16 mais 12, 28. Então, a gente repete aqui, ó, menos 11x, ok? 16 mais 12, 28, então mais 28, ok? Que é igual a menos 15x. E aí, lembra, nós queremos isolar os termos. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Esse menos 15x que está aqui,
ok? Nós vamos passar ele para o lado de lá, ok? Da igualdade, e o mais 18 nós vamos passar para o lado direito da igualdade. Então, primeiro nós fazemos o quê? Nós repetimos menos 11x, ok? E aqui, ó, menos 15x. A hora que ele passa para o outro lado da igualdade, ele vai virar mais 15x. Lembra? Ele vai ao inverso, ou seja, o contrário. E aqui nós temos mais 28, que vai passar para o outro lado, menos 28. Agora, ó, nós temos aqui, ó, menos 11x mais 15x, ok? Então, ó, nesse caso aqui, ó, eu estou devendo 11, tenho 15, então eu vou tirar 11 desses 15, que vai ficar 4x, ok? E aí, como o maior é o 15, ok? O maior valor absoluto aqui é o 15, o 4 fica positivo, que é igual a menos 28. E nós temos agora aqui o último passo, ok? O 4 que está multiplicando, certo? O x ele vai passar o quê? Dividindo. Então vai ficar x, que é igual a menos 28, dividido por 4. E aí a primeira coisa o quê? Primeira coisa o jogo de sinal. Lembra? Mesmo jogo de sinal que a gente faz na multiplicação, nós fazemos a divisão. Negativo com positivo, negativo. 28 dividido por 4, 7. Então, o valor aqui da incógnita x nesse caso é menos 7. Ok? Então, pessoal, a gente termina aqui a nossa primeira parte da aulinha por aqui. Ok? Qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato e tentem resolver o restante dos exercícios do grupo 1.